Olá, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Bom, só de estar aqui neste momento com vocês, eu já fico extremamente motivado e inspirado, obviamente, né? Por isso mesmo, eu vou recebê-los e recebê-las hoje com um ato de discurso, de enunciar, de proferir, basicamente, né? Uma, uma poesia, algo, né, que hoje norteia a minha vida e tenho certeza que vai nortear a de vocês também. Preparados e preparadas? A preguiça é o melhor dos 7 pecados, vírgula, pois, síntese explicativo, ela te impede de cometer os outros 6. Parem aí, reflita. Né? É interessante vocês observarem essa ótica, essa perspectiva. E, obviamente, eu vou analisar essa frase antes que vocês falem para mim que, professor, você é adepto da preguiça. Às vezes, tá? Mas enquanto vocês vão refletir, eu vou me hidratar. Bom, eu quero que vocês observem que o fato de a preguiça aqui, né, ser o melhor dos 7 pecados, pois você não comete todos os outros 6, significa, basicamente, na verdade, que eu quero pegar aqui pra gente, né, que já que existe a preguiça, existe também a necessidade de fazer apenas uma única vez. Então, que seja feita, né, de uma maneira pragmática, efetiva, assertiva, sobretudo. Beleza? Então, gente, observe que não estou aqui motivando vocês a terem preguiça. Embora às vezes seja interessante, né, chegar em casa, colocar simplesmente o braço no sofá e ficar por conta, né, de coisas ali para poder, enfim, relaxar o cérebro. Mas neste exato momento, façam bem feito tudo o que vocês se destinarem a fazer. Beleza? Como diz Nietzsche, vocês podem estar perdidos aí, não tem problema. Mas no instante em que vocês decidirem, o universo, todo mundo, e eu sei que dentro de casa, às vezes é o pior dos lugares, né? A pressão interna, interior, já é grande demais. A exterior, então, né, aliada à nossa, então, somando, né, tudo isso, pensa. Então, façam muito bem feito, ordene, né, as suas prioridades e coordene os horários de vocês. Certinho? Bom, para isso que eu iniciei, né, com essa frase aqui maravilhosa. E a outra caneca também de Pequeno Príncipe, que está no meu cafezinho, né, para me deixar aqui sempre aceso, alerta, né, motivado, ligado no 440, né? Isso é importante. Bom, sabendo que vocês todos e todas estão bem, depois dessa breve introdução filosófica, falei até de Nietzsche, agora a gente entra para a correção de uma introdução. Tá? Já trabalhei com vocês sobre análise de frase temática, observando sempre os núcleos significativos. Trabalhei também em uma estrutura de introdução, uma dentre várias que nós temos, ok? E agora nós vamos fazer uma correção de introdução que vai ser extremamente importante para que vocês coloquem em prática a teoria delimitada acerca da estrutura da introdução. Beleza? Todas as vezes que nós falarmos sobre estruturas, eu quero que vocês levem em consideração a competência 3 da redação do Enem, certo? Ah, professor, mas eu não quero Enem, eu quero outro vestibular, eu quero outra perspectiva. Dá para mim também? Gente, claro, né? Nós estamos falando sobre uma escrita, nós estamos falando sobre uma perspectiva de texto dissertativo argumentativo. Logo, a possibilidade de você aplicar as estruturas que aqui vou passar ampliam-se a demais vestibulares, a demais certames, inclusive de concurso público, ok? Inclusive já tive vários alunos de concurso público. Enfim, nós temos uma estrutura extremamente democrática, com algumas observações acerca da conclusão apenas, ok? Então, vocês estão procurando, aqui é realmente um local, um locativo, um canal, né, em que vocês podem se assegurar. Certinho? Bora lá!
Trouxe aqui já, então, essa frase temática, a partir da qual nós vamos analisar os eixos que vão partir dos núcleos significativos dessa frase. Que eixos, professor? Os eixos temáticos, vai. Os eixos temáticos dos quais nós podemos tirar vários temas correlatos, né? E também observar quais são os repertórios socioculturais e os argumentos que se articulam com esses núcleos significativos. Beleza? Logo de primeira, aqui a partir dessa frase temática, questionamentos atuais acerca da maternidade como identidade da mulher. A gente consegue observar que existem dois núcleos temáticos imperativos aqui para a gente. O primeiro deles, né? E eu já vou logo nos núcleos temáticos de fato, ok? O primeiro deles, e eu vou colocar com esse amarelinho aqui mais vibrante, vai ser maternidade. Opa, tem que colocar aqui, olha. Vai ser maternidade. Tranquilos e tranquilas? E o segundo deles, que eu vou colocar com esse roxinho, que eu gosto bastante, vai ser identidade feminina. Mas antes de nós pontuarmos todos os eixos temáticos, né, que se discorrem, se desdobram desses dois núcleos significativos, eu vou trazer para vocês uma análise anterior, uma análise prévia acerca dessa perspectiva aqui de questionamentos atuais. Bom, vamos lá, vou colocar com um azulzinho mais claro, tá? Gente, essas cores aqui nada tem a ver com aquelas cores que nós colocamos numa aula que eu dei para vocês de estrutura de introdução. Ou seja, nossa, ficou bem tortinho, né? Mas Diego escreve certo por linhas tortas, tá bom? Inicia lá em cima, termina lá embaixo. Adoro essas frases de impacto. Eu acho que tornam, né, a vida da gente muito mais dramáticas, professor, né? Não era essa a palavra que eu queria, mas eu diria empolgante, né? Stanislavski me entende, né? Embora ele seja do realismo, não do romantismo, do teatro, né? Mas é interessante vocês incorporarem, né, essas perspectivas, ok? Eu gosto de frases de efeito. Então, após, né, Diego escreve certo por linhas tortas, ou mais ou menos, né? Enfim, a gente vai agora delimitar algumas questões teóricas, contextuais, eixos, repertórios, e depois nós vamos passar para o que a gente tem de mais importante da aula de hoje, que vai ser, que vai ser a correção da introdução. Mas antes vocês vão ter todo um respaldo de como analisar, e depois vocês vão chegar a essa introdução que foi feita por uma aluna logo na sua redação ali diagnóstica, né? Então, trouxe essa perspectiva da redação diagnóstica, dei uma aula de estrutura depois, né? E ela foi crescendo, a atingir 980 no Enem. Só que, antes disso, nós tivemos de fazer várias reparações, várias lapidações. E isso é necessário. Por qual motivo? Porque um texto, quaisquer textos, né, são passíveis de serem corrigidos, analisados, certo? Uma escrita 1000, né, no Enem é uma escrita que não necessariamente não tenha erros, tá? Já peguei várias redações nota 1000 que tem erros, assim como redações que são 980, que seria esse 1000 técnico, que até está melhor do que a 1000. Existe, né, essa incongruência que traz para a gente um teor um pouco mais subjetivo da correção, mas ainda assim, gente, eu aposto muito em uma escrita que preza pelas competências e habilidades do Enem, obviamente, mas que também preza por uma estrutura, preza também por uma argumentação sempre sólidas, beleza? E isso, obviamente, independentemente de quaisquer certames vestibulares, vai fazer com que vocês alcem a melhor nota possível dentro do contexto que vocês têm, ok? Lembrando que é sempre prática, não existe coincidência, e esse é o meu lema de sempre, ok? 1000 não é coincidência, é prática. Bebam água aí também, estou preocupado com os rins de vocês, tá bom? Bora lá! Quando nós falamos sobre questionamentos atuais, eu quero que vocês observem, sobretudo, uma perspectiva de contexto,
né? Então, vou colocar bem aqui, já vou escrever, bora. Contexto. Agora, por qual motivo contexto, professor? Vou falar para vocês, tá? Vou colocar aqui agora, com esse azulzinho, né? Só um instantinho. Vamos ver que eu aprendi isso aqui hoje, gente, e achei a coisa mais magnífica. Opa! A tecnologia não é bem dos meus fortes, né? Aí quando eu aprendo essas coisinhas aqui diversas, gente, eu fico numa empolgação quase que infantil. Mas tudo bem, tá? É a vida. Mas é bonitinho, né? Olha, sou eu que fiz. Sim, né? Da Samsung, mas né, acabei de fazer para vocês. Bom, quando nós falamos sobre contexto, nós estamos pontuando, sobretudo, aquilo que vai fundamentar, embasar o texto de vocês. Logo, se nós estamos falando, se nós estamos falando sobre questionamentos atuais, nós vamos falar sobretudo dos papéis que a mulher vem exercendo e exerce nos dias de hoje. Então, falar sobretudo da importância desses papéis, né, que é um dos temas mais relevantes e falados e estudado vastamente em áreas do conhecimento como sociologia, filosofia, antropologia, psicologia, dentre outros. É extremamente importante falar sobre esses assuntos, até porque nós estamos ponderando questões de minorias sociais, né? Mas como assim, professor? Tem mais mulher no mundo do que homem, mas ainda assim vive em constante vulnerabilidade, né? Vive em constante em constante problemas de violência, de todos os tipos possíveis, física, simbólica, patrimonial, sexual. Então, precisamos pontuar, né, esse contexto. Os questionamentos atuais, eles decorrem de todo um processo de construção identitária. Mas antes disso, observe comigo que as lutas e as ondas feministas, elas vão ser extremamente importantes para que vocês consigam nortear um pensamento histórico, até porque nós estamos considerando aqui questões atuais. Então, esse contexto que embasa, fundamenta, traz, né, todo um norte a ser considerado e que, obviamente, vai trazer o sentido para o seu texto, sentido em que vocês vão aplicar, né, esses dois outros eixos aqui significativos, eixos temáticos, repertórios, enfim, o contexto é muito importante. Contextualizem sempre. Pode vir por meio de uma narrativa breve, pode vir mais em dissertação, eu sei, tá? Por isso que tem que ser breve, tá? Breve, beleza? Pode ser por meio de uma narrativa breve, pode ser por meio de citação histórica, pode ser por meio de algum fenômeno, né, que tenha acontecido, algum evento que tenha mudado a estrutura e a prática sociais. Então, tudo isso faz parte de contextualizar. Então, questionamentos atuais vai levar em consideração aquilo que Foucault nos traz acerca das descontinuidades do tempo, da história, né? Que não é linear, gente. Ela vem por meio de causas e consequências, trazendo para a gente o conceito de articulação que é a dialética, beleza? Bom, partindo daí, a gente vai sair desse contexto e partir para os dois núcleos significativos. Maternidade. Quando nós falamos sobre maternidade, já que nós ponderamos aqui que a gente tem que trazer um contexto, né? A gente vai ponderar, sobretudo, os corpos femininos. Gente, se a gente fala sobre maternidade, a gente fala de uma mulher dando à luz, né? Se nós estamos ponderando essa perspectiva, a gente tende a observar um eixo temático, né? E aqui vai ser muito importante ponderar isso. Eu vou colocar o eixo temático com a cor preta, tá bom? Então, eu vou colocar aqui pra gente o eixo temático com a cor preta. Só um instantinho. Bem bonitinho aqui. Porque daqui a gente vai ramificar outras questõezinhas. Assim como aqui também, já aproveitando, tá? Ótimo. Quero que vocês percebam, então, quais são os eixos temáticos, né? Aqui, ó, eixos. Opa. Não, já tem que voltar para cá já, né? Sair desse daqui.
quais são os eixos, né, que nós vamos trabalhar aqui. Eixos. Tá no plural, mas não significa que vão ser mais aí de um, beleza? Bom, falar de eixos temáticos, já que nós estamos falando sobre a perspectiva da maternidade, obviamente aqui a gente não pode desconsiderar de forma alguma a perspectiva de quê, gente? Já que nós estamos falando de eixo temático, hein? A perspectiva das famílias, beleza? Então, gente, aqui onde se inclui. E por que, professor, famílias com S? Porque hoje nós temos várias estruturas de famílias e todas elas devem ser consideradas, reconsideradas, refletidas, né? Reverberadas, ou seja, a gente precisa trazer todo o conhecimento acerca dessa nova conjunção familiar, certinho? É interessante a gente ponderar, já que nós estamos falando sobre contextos, sobre eixos temáticos, que quando nós ponderamos essa questão da família, os conceitos e até mesmo as estruturas de família vão sendo ressignificadas e até mesmo entrando em crise no sentido de crise em que vão se ramificar, né, outras estruturas, não no sentido de que vai se reduzir ou vai diminuir, se mitigar, beleza? É dentro dessa perspectiva. Quando nós falamos sobre as primeiras e segunda guerras mundiais, a gente traz toda uma perspectiva de maquinário, de força, de luta, né? Advinda ali, sobretudo, dos homens. Logo, a gente vê um cenário em que a mulher se emancipa, mesmo que de maneira, né, forçada, dentro desse contexto, tá bom? Em que ela precisa também alçar ali ao espaço público, ok? Bom, quero fazer apenas um parêntese. Antes dessa perspectiva, né, trazida pelas guerras, nós temos também todo um discorrer de movimentos sociais trazidos pela teoria, né, concebida por ser ondas, né, ondas feministas. A primeira onda feminista traz essa perspectiva de a mulher reivindicar o espaço público, a mulher reivindicar o direito passivo e ativo, né, ali do direito político, ou seja, de votar e de ser votada. Então, tudo isso já são questões extremamente importantes para a emancipação da mulher, para a voz da mulher na sociedade. E quando nós ponderamos isso, obviamente, nós vamos falar sobre novas conjunções de famílias. Sobretudo porque muitas mulheres vão começar a ser, dentro dos seus lares, a principal fonte de renda, né? Uma fonte de trabalho que agora sai dessa perspectiva privada, né? E vai para a perspectiva pública, ou seja, sai desse âmbito particular para um âmbito muito mais universal. Então veja, né, que tudo isso vai trazer novas perspectivas sobre as famílias. Então, já que nós temos ruínas na sociedade, né? Novas construções, novas permissividades, até mesmo tecnológicas, a partir das guerras, além das sociedades estarem em ruínas, né? As famílias também entram em crise nesse processo. Então, nós temos novas concepções e isso é muito importante. Então, obviamente, um eixo aqui a ser contemplado vai ser o eixo das famílias, beleza? A gente pode falar também sobre a questão identitária, cultural, mas é melhor agora, preferível, já que nós vamos falar sobre a perspectiva de identidade da mulher agora, beleza? Bom, quais são os eixos contemplados dentro aqui dessa outra perspectiva de identidade da mulher, né? O que é identidade, professor? O que nós podemos conceber, por exemplo, por ser identidade? Nós temos aquilo que nos individualiza, que nos singulariza, né? Eu acho muito importante, depois a gente enunciar questões e concepções teóricas, como, por exemplo, Stuart Hall, né, que traz essa concepção do sujeito pós-moderno. Né? Isso é muito importante. Mas o sujeito pós-moderno, ele, antes, né, de ser esse sujeito fragmentado, que traz para dentro dos contextos identidades diferenciadas, ou seja, nós somos plúrimos, né, multifacetados nas nossas ações. Uma pessoa que segue liderando certos espaços, em outros ele é liderado. Observe como isso, né, é extremamente interessante. Da mesma forma que, anterior
a esse sujeito pós-moderno, fragmentado, que não é unívoco, nós temos outras concepções de sujeito, né, como esse sujeito social, ou da sociologia, né, que é um sujeito que está sempre entre, né? Como assim entre, professor? Entre a estrutura social e entre a sua perspectiva individual, ou seja, ele se constitui nas relações, né? Ou seja, a sua principal característica vai se dar a partir das suas funções dentro da sociedade ou dentro do Estado. Então, se eu, por exemplo, sou um servidor público ali do Senado Federal, né, um revisor de texto. Pensa, gente, eu seria muito metido, né? Tão metido que agora eu vou fingir que estou bebendo aqui, né, o meu espumante numa caneca sob preguiça. Bom, observe que a minha identidade principal, então, seria concebida a partir desse servidorismo público, certo? Bom, observando que esse sujeito da sociologia, né, ele é esse sujeito entre os espaços, né, sempre em relação a algo, nós temos anterior, né, o sujeito do iluminismo. Primeiramente, né, esse iluminismo é uma metáfora contrária ali à Idade Média, Idade das Trevas, e justamente por conta disso, essa iluminação advém a partir da razão, da racionalidade, do conhecimento, que nos permite chegar à verdade. Olha que interessante, né? E justamente esse indivíduo, ele vai trazer para si uma formação muito particular e individual, ou seja, ele vai estar centrado em si mesmo sempre, né? Nas suas concepções, na sua razão, na sua identidade. Haja vista que em outros momentos ele fora, né, concebido ou organizado a partir de ditames, sobretudo da igreja, né? Então tudo isso agora traz essa independência, essa liberdade para esse ser do iluminismo, essa identidade iluminista. Olha como é interessante, né? Já que o pós-moderno, dando esse salto, né? Esse pós-moderno vai ser muito mais fragmentado. Então, qual é a perspectiva aqui que nós trazemos, né? Que a gente pode questionar e problematizar as identidades femininas da mulher, né? Elas são muito voltadas para uma concepção única, né? Justamente por isso, né? Qual concepção única, né? Essa do lar, do doméstico. Olha que palavra, né? Doméstico, ser domesticado. Se a gente vai a fundo nas significações, a gente começa a problematizar muito mais. Então é interessante que vocês vejam, por exemplo, que essa identidade feminina, ela se dá muito mais a partir de uma perspectiva social, em que existe esse imaginário coletivo, esse discurso de senso comum, né, reducionista sobre a identidade da mulher. E é justamente por conta disso que a gente tem de trazer à tona toda a perspectiva feminista de direitos e garantias, de lutas, de movimentos que vão trazendo emancipação a essas mulheres, a essas identidades plurimas, né? Que hoje nós temos os feminismos plurais. Mas falando sobre eixos, né? É extremamente importante a gente observar que quais são os eixos que contemplo aqui, né? Obviamente, o primeiro deles vai ser identidade e cultura. E já que nós estamos falando sobre mulher, né? Mulher, homem, mas nesse caso, mulher no sentido mais político, né? De voz, de ação, de representação e também representatividade. Eu vou colocar logo aqui embaixo, né? Mais uma caixinha pretinha, magnífica dessa, linda, né? Opa, tem que ficar bonita igual a outra. Eu acho que não vai ficar, não. Ficou. Eu fico tão emocionado. Bom, quais são os outros eixos pertencentes, né? Se nós falamos sobre identidade e cultura, a gente também vai falar sobre um processo de cidadania. Olha que importante. Opa, desculpa. Essa canetinha aqui que eu estou usando, ela tem um negocinho que aperta bem onde eu escrevo. Então, vez ou outra, acontecem essas atrocidades. Perdão, tá? Então, nós vamos falar sobre cidadania
e democracia, tá? Bom, a partir, né, do contexto que nós vamos falar, aqui a gente pode envolver várias áreas do saber, aqui eu já vou trazer já outros desdobramentos, tá bom? Nós podemos falar sobre outras áreas do saber, né? A gente vai pontuar, sobretudo, perspectivas temáticas, né? Áreas do conhecimento que a gente pode disseminar e imbuir, contextualizar, argumentar, repertorizar o nosso texto, beleza? Então, se nós estamos falando sobre contexto, é muito interessante que a gente traga, por exemplo, alguma perspectiva histórica, filosófica, exemplificação, algo que vá elucidar aqui esses questionamentos atuais. Então, qual o contexto, por exemplo, possível que a gente poderia sinalizar ou colocar na nossa introdução, por exemplo, né? Já que nós estamos falando sobre contexto, a gente pode colocar, por exemplo, sobre as ondas. Deixa eu só colocar aqui agora de preto, tá? Nós podemos falar sobre as ondas feministas. Opa! Mas o que, professor? Eu estou trazendo exemplificações, tá? Vocês podem colocar tudo dentro desse universo, observando o quê? Já que nós falamos sobre questionamentos atuais acerca da maternidade como identidade da mulher, nós pontuamos os eixos significativos, então vocês têm que contemplar todos esses eixos significativos na redação de vocês, certo? Sobretudo por quê? Sobretudo pelo fato de que senão vocês vão tangenciar macho e fêmea, certo? Bom, as ondas feministas são um exemplo de como vocês podem contextualizar, embasar o texto de vocês, né? Justamente porque elas lutam, esses movimentos lutam acerca da emancipação da mulher, na perspectiva política, na perspectiva de identidade individual e coletiva também, na sua relação com o seu próprio corpo. Então, tudo isso, né, pode trazer para a gente um embasamento, uma contextualização extremamente importante e necessária, ok? Vocês podem trazer, por exemplo, citações, né? Simone de Beauvoir, Judith Butler, pode trazer também Silvia Federici, ou seja, várias teóricas, né? Que vão, Safiotti, várias teóricas e teóricos também que vão trazer para a gente algumas perspectivas. Ou pode trazer, inclusive, concepções acerca da própria mulher. Gente, Freud, que traz toda uma teoria acerca do inconsciente, né, do simbólico. Vai falar que a mulher é o homem sem falo, sempre na perspectiva de secundarização. Então veja, ela é secundária, ela é o homem sem falo, ou seja, é algo incompleto, né? A mulher que advém da costela do homem, até mesmo na perspectiva bíblica, olha aí, é secundarizada também. Ela advém, ela é ramificada. Então, tudo isso é muito importante de ser tido, falado, contextualizado na introdução de vocês, beleza? Bom, sobre os eixos famílias, aqui nós podemos falar sobre várias questões, por exemplo, de repertório sociocultural, mas a gente pode, sobretudo, unir aqui, né, as nossas perspectivas dos eixos da família, identidade, cultura, cidadania e democracia, algumas questões que se voltam para a própria violência que a mulher, né, simbólica, ou as outras também, né, física, patrimonial, que ela vem sofrendo desde que ela se torna, né, esse ser que exerce papéis que vão muito além da sua concepção, da sua organização ali familiar, nuclear, dentro do seu núcleo privado, né? Então isso é muito importante. Quando nós falamos sobre os eixos famílias, é interessante vocês pontuarem, né, essa evolução histórica das famílias, mas, sobretudo, é interessante que vocês tragam para mim aqui também toda uma perspectiva acerca do patriarcado, né? Então, pode falar sobre patriarcado, pode falar sobre as masculinidades, vocês podem falar também sobre a perspectiva da violência simbólica, né, como eu falei para vocês.
E tudo isso, e tudo isso vai trazer para a gente muitas outras formas de vocês analisarem essas perspectivas aqui que nós estamos colocando como eixos temáticos, beleza? Bom, fala do patriarcado, força ao homem, né? As masculinidades, ou seja, as características desse machismo estrutural que vai permear a nossa sociedade, que já é patriarcal, né? Ou seja, nós temos o homem como sendo esse centro, né? Já que nós falamos sobre a história do homem e não a história da mulher. Ou seja, a história do homem, porque é ele que é central, ele que é universal. A mulher é apenas uma secundária, Ih, a palavra não vai sair não, né? Ela é apenas secundária, pronto, secundária dentro desse processo histórico, né? Da perspectiva dos discursos históricos, beleza? Bom, quando nós falamos sobre identidade e cultura, eu vou colocar aqui, tá bom? A identidade e cultura como sendo certinho, ponto. Cidadania e democracia como sendo 2. Perfeito. Bora lá. Então, na perspectiva aqui de número identidades e cultura, a gente poderia colocar, inclusive, aqui minorias sociais, né? Como assim, professor? Tem mais mulher no mundo que homem? Justamente. Em questão quantitativa, maior. Mas está em extrema vulnerabilidade se formos comparar com a própria posição do homem na sociedade, certo? Então, eixos de identidade e cultura, a gente pode falar inclusive sobre identidades. Deixa eu apagar aqui para fazer de preto, tá? Para ficar bem coeso. Bora lá. Então, a gente pode falar sobre identidade mesmo. Como eu pontuei para vocês na perspectiva do Stuart Hall. Ok? Maravilhoso. Certinho? Agora, se nós falamos sobre identidade, né, na perspectiva de Stuart Hall, a gente pode falar também sobre outras composições acerca da perspectiva da cultura, né, dessa ética, dessa movimentação que nós temos no decorrer do próprio tempo. E, obviamente, né, se nós falamos sobre essa mulher, o seu corpo, a sua atuação, a sua voz, não tem como a gente deixar de falar de Simone. Opa, só um instantinho, já que eu estou colocando a perspectiva primeiro e depois o autor, né? Gente, tem um toque, desculpa, tá? Tem que ser sempre muito bem enumerado, tranquilinho, até mesmo porque vocês consigam aí, né, trazer à memória de vocês todo esse mapinha que nós estamos fazendo, certo? Então nós temos essa perspectiva da objetificação da mulher, segundo, obviamente, Simone de... Deixa eu só aqui conferir rapidinho, porque eu vou escrevendo às vezes, né? E erro. Simone de Beauvoir. Queridos, quero que vocês observem que nessa perspectiva dos eixos da família, né? Eu não coloquei teóricos, mas o patriarcado aqui, ele pode ser a Silvia Federici. Tanto o patriarcado quanto masculinidades, eu vou colocar aqui bem embaixo de ondas feministas. Se ficar feio, vocês podem brigar comigo, tá bom? Então aqui vocês podem falar sobre Silvia Federici. Ok? Maravilhoso os livros dela, inclusive artes maravilhosas. E violência simbólica, né? Nós temos o principal aí dessa questão da violência simbólica, que é Pierre Bourdieu, ok? Pierre certinho. A gente só vai beber um pouquinho de água, tá? Só um instantinho. Bom, tendo falado sobre a perspectiva do patriarcado e masculinidades em Silvia Federici, falamos sobre a violência simbólica que se dá a partir da linguagem, né? Em que a mulher vai ser reduzida justamente a partir de um confronto com o homem. Então,
a perspectiva linguística aqui de reducionismo, né? A mulher é extremamente importante, ok? Bom, eixo identidade e cultura, falamos sobre Stuart Hall, falamos agora também sobre objetificação, segundo Simone de Beauvoir. Como assim objetificação? Nós vamos colocar a mulher como uma coisa, coisificá-la, ou seja, aquilo que não tem autonomia, né? Nós vamos reduzir a sua capacidade de ação, atuação, representação, representatividade, justamente por ela ter essa condição de mulher. Olha que triste, gente. Bora lá. Existe também um outro conceito aqui que se aplica, né, que é de Michel Foucault, mas eu não vou nem escrever aqui não, já que nós colocamos a objetificação segundo Simone de Beauvoir, né, que fala que a mulher não nasce mulher, né, ela torna-se mulher, justamente porque existe uma construção social dentro dessa perspectiva de características, né? Por qual motivo o azul se concebeu, né, essa característica masculina, o rosa feminina, né? As questões dos brinquedos, né? Tudo isso, né? Calcinha, cueca, por quê? Gente, cueca é tão mais, né? Não que eu tenha usado calcinha, né? Mas cueca é tão mais, né? Confortável. A mulher sempre na perspectiva da objetificação dos seus próprios corpos. Já que nós estamos falando sobre corpos, maternidade, escolha, ato de vontade, a gente precisa enumerar essas perspectivas, ok? Bom, Simone de Beauvoir, Foucault fala sobre a reificação. O que seria essa reificação? A mesma coisa aqui de objetificação, de coisificação, tá bom? Caso vocês queiram colocar, anotem aí, certinho? O segundo ponto, o ponto 2, vai trazer pra gente alguns questionamentos acerca da participação política, né? Para você participar efetivamente da sociedade como cidadão, você precisa ter série de questões judiciais, jurídicas impostas, né? Como, por exemplo, como nós tivemos no último tema do Enem, o registro civil, né? Ele faz parte desse processo, assim como a carteira de identidade, né? E dentre outros documentos que vão trazer para vocês essa legitimidade, essa nacionalidade, essa naturalidade, ou seja, o sentimento de pertencimento a uma determinada sociedade e também está imbuído numa cultura, né, numa civilização. Tudo isso é extremamente importante, ok? Mas se nós falamos sobre cidadania e democracia, não tem como a gente deixar de falar sobre participações políticas, né? Direitos políticos. Então aí caça em sim, tá, na Constituição, a perspectiva dos direitos políticos é extremamente importante. Mas o que eu trago para vocês aqui são outras questões também, como por exemplo, a nossa Constituição, a nossa Constituição Federal, a partir, olha, Constituição Federal de 88. Nós temos algumas questões extremamente importantes, como, por exemplo, a perspectiva da dignidade humana. Dignidade humana. Bom, essa dignidade humana ela vai se encontrar na Constituição ali no seu artigo 1 e no seu inciso 3º, tá bom? Quando nós falamos também sobre cidadania, né? Cidadania vai se encontrar ali no artigo 1, no inciso 2º. Mas também podemos falar sobre esse processo de discriminação acerca do sexo feminino, né? Então, se nós podemos observar isso, eu quero que vocês encontrem ali no artigo 3º e no inciso 4º a perspectiva de que nós não vamos discriminar, ou seja, toda a perspectiva de discriminação acerca da origem, do sexo, da raça, da etnia, né, dentre outras possibilidades, elas não vão ser possíveis justamente porque nós estamos dentro de um processo de um Estado democrático de direito que preza por suas igualdades e equidades sociais. Bom, né, esse estado de bem-estar social, ele já foi corrompido há algum tempo, né, e nós temos esse capitalismo social, que inclusive faz parte da nossa visão ali, nossa visão econômica, né? Ou seja, atribuir ao capitalismo também perspectivas sociais para poder fazer esse ajustamento, né? Entre ganhar, produzir, trabalhar, ter ainda sua mais-valia, mas ainda assim, né, fazer com que outras pessoas dentro desse processo tenham também os seus direitos garantidos.
Isso vem sendo cumprido? É uma pergunta que eu deixo para vocês e vocês aí vão refletir, beleza? Então, vou só continuar, só começar aqui, tá? Sem preconceito e colocar a reticência, beleza? Artigo 3º, inciso 4º, ok? Bom, trouxe aqui alguns repertórios básicos para vocês. E olha como tá bonitinho, né? Aqui, bonitinha a nossa folha, né? Olha aqui, análise, tudo direitinho, o contexto, os eixos possíveis. E agora, nós vamos para a parte que mais nos interessa, que vai ser a nossa correção, ok? Bom, quando eu pontuo para vocês que nós já analisamos os questionamentos possíveis atuais, né? Que podem, inclusive, contrastar com o passado. A gente pontua também os núcleos significativos ali daquela frase temática, né? Que se dá a partir da maternidade, uma concepção identitária autoimposta à mulher, ou seja, aquelas mulheres que não têm identidade, não querem essa identidade da maternidade, de serem mães, elas são questionadas, invalidadas, como se elas fossem mais incompletas do que a própria perspectiva histórica, social, antropológica, até religiosa, impõe às mulheres, né? Ou seja, Freud diz que a mulher é o homem sem falo, incompleta, né? Aristóteles lá atrás também já havia pontuado o fato de que a mulher seria esse ser, né, que não tem graça, esse ser que carece de alguma perspectiva, né, que carece de alguma completude. Nossa, olha que feio, gente. Olha que feio. Né? Então nós temos sim essa perspectiva, né, identitária autoimposta. E, obviamente, a identidade da mulher. Essa mulher, né, que é plurima. Esse termo mulher, ele também é, mesmo no singular, plural. São várias mulheres. É uma pluralidade, né, de culturas, de significações, de composições, de quereres, de sexualidades, de gênero, enfim. Né? São várias questões que nós vamos ter de pontuar, certinho? Bora lá! Já vou ler com vocês, né? Já tinha feito aqui um quadradinho. Vamos ver como a gente consegue observar tudo isso. E a gente vai já, só a olho nu, observar que nós temos alguns períodos, né? Então, quero só colocar aqui rapidinho. Beleza? O primeiro período que inicia com, na atual conjuntura, primeiro período, certinho? O segundo período, que inicia em por conseguinte, vamos aqui colocar um 2P bem pequenininho aqui, acho que vocês conseguem ver, né? E nós temos, já coloquei 2P aqui sem essa bolinha, eu vou apagar essa bolinha, que eu apaguei foi tudo. Ótimo. Ótimo, então tem que colocar aqui também um na, né? Maravilha. Então a gente vai e coloca apenas um P pequenininho também, né? Para não ficar um pouco destoante. Então, primeiro período, segundo período e o terceiro período se encontra onde aqui? Iniciando em A demais. Terceiro período, certinho? Na estrutura que eu passei para vocês, né, em aulas anteriores, eu trouxe 4 períodos, um deles, o primeiro, inclusive, trazendo um contexto, né? Só que aqui a gente já percebe que essa minha aluna não trouxe contexto, observando que foi um dos primeiros textos, tá, gente? Tá? Sem julgá-la, por favor. Bora lá. Vamos ler. Na atual conjuntura, a maternidade ainda é demasiadamente ligada à mulher, dificultando assim a normalização e consolidação da ideia de não maternidade. Perfeito. Tá perfeito? Não, perfeito assim, acabei de ler, né? Agora, perfeito, a escrita não. A escrita não tá nada perfeita, na verdade. Todas as vezes, e agora eu preciso que vocês anotem, observem sobretudo. Todas as vezes que vocês forem utilizar na atual conjuntura, eu quero que vocês especifiquem, tá? Então, especificador. A gente precisa desse especificador. Como assim? Na atual conjuntura da maternidade autoimposta à mulher, na atual conjuntura das sociedades ou do papel que a mulher exerce nas sociedades, ou seja, a gente tem que especificar essa conjuntura.
Quando nós falamos de conjuntura, nós estamos falando sobre um processo de ação entre as estruturas sociais. Então, essa análise de conjuntura, análise de discurso, que é um pouco maior, que fala sobre redes de práticas sociais, nós precisamos pontuar quais são essas redes, quais são essas práticas, quais são essas conjunturas, ok? Ou seja, na atual conjuntura de discriminação da mulher, né, do século XXI, ou da sociedade pós-moderna, ou seja, eu preciso de um especificador, certo? Então a gente já inicia esse texto com um problema grave, inclusive, tá? Por isso que eu não gosto que vocês tenham essas estruturas muito delimitadas na tal conjuntura, na sociedade do século XXI. Gente, né, vamos especificar, vamos contemplar todas as partes sintáticas e discursivas e semânticas da sua estrutura, beleza? Então, na atual conjuntura, a maternidade ainda é demasiadamente ligada à mulher, né? É interessante esse demasiadamente, porque traz ali uma perspectiva opinativa, né? Nós chamamos isso de modalizadores, né? Esses modalizadores são extremamente importantes, né? Então, assim, a esse demasiadamente eu vou dar um ok, tá? Mas a maternidade ainda é demasiadamente ligada à mulher, na perspectiva que nós encontramos em questão de reprodução, né? Sim, tem de ser ligada à mulher, né? Ou ao homem também, dentro da perspectiva, né, de ali gêneros, né, de identidade de gênero. Mas dentro do nosso contexto aqui, a gente não pode simplesmente taxar a perspectiva de maternidade à mulher, ou, no caso, ela precisaria trazer um adendo, né, uma explicação que não foi trazida. Então está tudo muito resumido, taxativo, categórico. Né? Então, assim, na atual conjuntura, a maternidade ainda é demasiadamente ligada à mulher. Ok, isso é uma obviedade a qual vocês precisam sair. Mas aqui ela está tentando trazer uma paráfrase, já que ela não trouxe contexto, ela está tentando trazer uma paráfrase do nosso tema, né, da nossa frase temática. Então, ela já falou já sobre tudo da maternidade e falou também que se incrusta, né, define a mulher. Então, ela já está trazendo aqui no nosso primeiro período, já que nós estamos falando sobre estrutura também, esse primeiro período é um primeiro período de quê? De tema. Ou seja, ela vai trazer para a gente a paráfrase do tema. Assim como o segundo período vai ser de tese. E o terceiro período vai ser de argumento 1 e argumento 2 sendo apresentados. Beleza? Então, na atual conjuntura, falei sobre o especificador, a maternidade ainda é demasiadamente ligada à mulher, dificultando, assim, a normalização. E é interessante a gente pontuar, né, sempre essa questão dos conectivos, né, na atual conjuntura urge como um conectivo, assim como um assim também, a normalização e consolidação da ideia de não maternidade. Então, dificulta a normalização e, olha aqui, gente, a consolidação. Uma perspectiva de paralelismo sintático. Se você determina um dentro de um processo de enumeração, você precisa determinar o outro também. A normalização, a consolidação. Certo? Da ideia de não maternidade. Beleza. Ela trouxe aqui uma paráfrase, ok. Ela conseguiu cumprir com os eixos, né? Agora, quais são os questionamentos atuais? Ela colocou na atual conjuntura. A maternidade, ela não trouxe nada relacionado à modernidade, nada relacionado ao período histórico em que a gente está tratando, né, sobre os questionamentos, né, atuais. Então, existe aqui, né, uma falta. Cadê os questionamentos, né? E os vai ficar feio, não tá nada não. E os questionamentos, né? Onde estão esses questionamentos? Que ela não trouxe na perspectiva aqui de apresentação do nosso tema. Bom, como nós pontuamos na aula sobre estrutura, a gente vai colocar aqui sim os nossos marca-textos. Olha que bonitinho, né?
E nós temos aqui, logo depois, a nossa apresentação. Eu vou fazer aqui minha colinha, tá? Porque eu não lembro de todas as cores ainda, né? Para vocês terem uma ideia, né? Mas é didático, beleza? Bom, a paráfrase do tema é o nosso roxinho. Bora lá, meus queridos e queridas. A maternidade ainda é demasiadamente nosso modalizador opinativo, dificultando, assim, a normalização e a consolidação da ideia de não maternidade. Ok? A normalização dificulta a normalização e a consolidação da perspectiva contrária à identidade da mulher apenas a partir dessa concepção de maternidade. Enfim, né? É uma paráfrase do tema que deixa a desejar, né? Ela traz para a gente os núcleos significativos, né? Agora, a gente precisa saber, se no decorrer dessa introdução, logo na tese que traz para a gente a ideia a ser defendida, né? Se ela vai conseguir trabalhar esses questionamentos. Aí a gente fala assim, aí a gente até apaga aqui esse questionamento. Fala, tá bom, beleza, já que ela conseguiu trazer um questionamento, a gente deixa. O por conseguinte, né? De cara, nós já temos já mais um conectivo. Ah, mas é um conectivo, professor, que traz uma valoração conclusiva, sim, né? Eu gosto muito que na tese vocês me tragam essas conjunções de causa, não, perdão, de consequência, de finalidade, de conclusão, né? Tudo isso é muito bem-vindo, até porque a tese ela vai trazer sim essas condições de consequência, né? Assim como os argumentos trazem condições de causa. Né? Eu gosto muito dessa relação de causa e consequência na dissertação argumentativa, beleza? Bom, essa realidade, bora lá. Essa realidade é extremamente prejudicial. Beleza. Mais uma vez, ela traz aqui o qualificador, né? Então, é extremamente, qual a realidade ela está falando? Sobre a normalização, a consolidação da ideia de não maternidade, né? Voltada sempre à mulher enquanto uma condição identitária, né? Aqui em cima, ficou faltando também a palavra identidade, né? E essa palavra identidade é muito importante, já que nós pontuamos, sobretudo, né, que além de ser um núcleo ali significativo, a identidade faz parte de um dos questionamentos, né, severos dentro da frase temática. Então, essa realidade, e aqui já inclusive é um problema, né? Identidade. Essa realidade é extremamente prejudicial, o extremamente está ok, né? Modalizador opinativo. Opinativo, tudo que é de opinação, gente, tudo que é de opinar dentro do texto dissertativo argumentativo é importante. É extremamente prejudicial, devendo, pois, haver análises. Opa! Acento, né? Análises. Ou seja, mais um errinho gramatical. Ou seja, com 2 erros gramaticais, esta aluna em específico já não tiraria nota máxima na competência 1 do Enem, por exemplo. Ok? Mais categóricas, análises mais categóricas, categorização significa encaixar aquilo que não está devidamente identificado. Então, por exemplo, né, já que existem partes do nosso texto, né, que não tem uma cor específica, mas a gente acaba colocando, por exemplo, um roxinho, um amarelo, alguma coisa assim, para poder categorizar, né, dentro dos espaços para que fique ali de alguma maneira homogêneo, não heterogêneo como somos, né? Então, categorização é isso. Agora, por qual motivo essa realidade é extremamente prejudicial, devendo, pois, haver análises mais categóricas? Será que foi isso realmente que ela quis dizer? Porque análise categórica é uma tentativa de reducionismo até, sobretudo falando sobre identidade, né? Sobre maternidade, concepções femininas. Então, nós temos aqui uma perspectiva opinativa, qualificadora de início, que é importante, já que nós estamos falando sobre essa condição, já vou até aqui colocar para a gente o nosso marca-texto,
que é rosinha, né, da tese, olha, até aqui já, bonitinha. Então, essa realidade é extremamente prejudicial. Até aqui, ok. Agora, ela tentou trazer para a gente uma intervenção genérica, ou seja, um princípio, uma antecipação da nossa intervenção social, que acontece, sobretudo, ali na nossa conclusão, né, com 5 elementos: agente, ação, meios e modos, finalidade, detalhamento, né? Então, devendo, pois, nós temos também a nossa conexão, pois, vamos continuar com o nosso rosinha aqui, que não fica de jeito nenhum na tela. Bora lá. Devendo, pois, haver análises mais categóricas. Bom, haver análises mais categóricas na tentativa, né, de uma intervenção genérica, de trazer uma ação possível, ela trouxe analisar. Analisar significa você se distanciar do problema. Aqui a gente busca vocês, enquanto atores sociais, precisam ser agentes transformadores. Então, a característica principal não se deve café, não se deve a um distanciamento. Pelo contrário, vocês precisam se imbuir dessa problemática, se imbuir nessa questão, nesse questionamento, né? Aqui não, aqui ela se distancia. Então, o restante, por exemplo, da nossa tese é extremamente prejudicada, né? O que nós poderíamos trazer aqui, por exemplo, já que nós falamos que a realidade é extremamente prejudicial, como nós podemos trazer uma intervenção para que ela deixe de ser prejudicial? E prejudicial, gente, agora a gente fala, né? Prejudicial. Prejudicial, vou puxar uma setinha, para onde? Para cá. Prejudicial para quem? Para quem? Para quem? Então a gente retorna aqui à nossa frase temática. Prejudicial à concepção identitária de mulher, prejudicial à representação das mulheres, prejudicial à representatividade das mulheres, prejudicial às funções, aos papéis que a mulher exerce na sociedade. Então tudo isso é prejudicial, mas a gente precisa definir. Vocês têm um sério problema em definições, em trazer, né, essas especificações. Beleza? Quem precisa trazer aqui para a gente um prejudicial, essa prejudicialidade a quem? A quais grupos, a quais movimentos? Beleza? Devendo, pois, haver análises mais categóricas. A gente precisa também de uma intervenção muito mais pontuada. Quais são as ações possíveis, né? Agir, eis a questão, como diz ali o nosso querido Fernando Pessoa. Agir é a inteligência verdadeira, é o que vocês precisam. Então, haver análise, você se distancia, né? Existe aqui um comprometimento. Então, ações do Estado, ações que se voltam, né, para o governo, ações da saúde pública, né? Ações de algum meio, né, de algum agente, ou ações individualizadas que podem trazer para a gente algo grupal também, né, enquanto a própria sociedade civil. Tudo isso é importante de ser trazido aqui nessa perspectiva de intervenção genérica ou de antecipação da intervenção social, o que não foi feito, né? Então a nossa tese, que é o nosso segundo aqui período, né, ela está sendo prejudicada, assim como o nosso tema, né, ele foi prejudicado porque ela não trouxe as perspectivas de questionamentos e a gente observou que a nossa tese, ela também não andou segundo o que nós estávamos querendo, né? Já que a apresentação do tema nela já houve já essa perspectiva já de falha estrutural, beleza? Então precisamos melhorar isso daqui. Bora lá. Ademais, né, uma conjunção de sequencialização ou de sequenciação, tá? Ademais é fundamental, bom, aqui ela sempre está trazendo o quê? Essa perspectiva opinativa, ou seja, o modalizador opinativo. Isso é muito bom, tá? Em cada período a gente coloca um, né, justamente poder trazer, alçar o seu texto dentro ali dos olhos, né, do corretor. É fundamental considerar o lugar de fala da mulher e a herança maternal deixada pela sociedade. Bom, a gente já observa aqui, já vamos colocar a nossa conjunçãozinha, ademais, legal, né? O e também, né, que é a nossa conjunção aditiva. Agora,
Legal. Mas quando nós falamos sobre as estruturas, a gente traz dentro dessa perspectiva, eu adoro essa palavra, já falei aqui 300 vezes. Eu gosto muito, a gente está dizendo de trocar vermelhinha, eu gosto muito de falar sobre a forma como a gente vai explicar o porquê selecionamos, né, esses dois argumentos, ou trazer a finalidade, né, desses dois argumentos, ou trazer o motivo desses dois argumentos, que são causas desse problema, né, dessa realidade extremamente prejudicial, que é prejudicial a quem? Embora, né, por uma questão coesiva do texto, a gente saiba qual é a problemática, mas a gente precisa enunciar. E sempre observar o nosso campo semântico, né, de significação das palavras. Então, utilizar sinônimos e palavras dentro do mesmo campo semântico, né? Quando a gente fala sobre identidade, a gente pode falar sobre cultura, a gente pode falar sobre subjetividade, a gente pode falar sobre gênero, a gente pode falar sobre tantas questões, né? Dentro ali desse mesmo campo semântico, sociedade, relação, né? Inter-relação, interação, né? Sujeito pós-moderno, ator social. Olha como várias questões vão sendo, né, oriundas, ramificadas de uma só palavra, de um só eixo. Beleza? Bom, é fundamental, ok, considerar o lugar de fala. Aí aqui, considerar, mas um verbo que vem aqui deslocado, né? O primeiro é analisar, distancia. Considerar mais ainda, né? Então a gente precisa pontuar aqui alguns verbos também que são mais voltados para a ação em si. Então, é fundamental considerar, a gente tem aqui o argumento 1, né? Vou já colocar para a gente, só um instantinho. O argumento 1, ele vem com o azulzinho mais claro, não é mais escuro. Argumento 1, o lugar de fala da mulher, aí ela especificou, né? Porque lugar de fala todos temos. Lugar de fala significa que nós, enquanto seres, né, indivíduos socialmente situados, nós temos o nosso lugar de fala. Só que peguemos a nossa lupa, tá? De onde vem esse discurso, né? Qual é o lugar? Qual é a pessoa? Qual é o gênero? Qual a classe? Qual a etnia? Qual a origem? E etc. Ok? Então, lugar de fala temos todos. Nunca se deixem, tá? Silenciar a partir de uma pessoa que chega em você e fala: esse é o meu lugar de fala. É o meu também. De lugares diferentes, locativos, obviamente simbologia, né? De lugares diferentes. Contudo, eu também posso falar. Mas eu sei, né? Eu, enquanto branco, dos olhos azuis, classe média, professor, formado em universidade federal, sei dos meus privilégios. Sobretudo frente, por exemplo, a demandas de racismo, né? Pessoas pretas que já sofreram racismo, e eu vou falar sobre essa questão racial. Então eu sei dos meus privilégios, eu sei de onde eu estou falando, mas se a gente reduz essa perspectiva do lugar de fala às comunidades, aos grupos, né, sociais minoritários, a gente se perde. Porque a gente precisa, sim, atuar em conjunto. Essa coletividade é extremamente importante. Né? Diferencia-se o lugar de fala de uma perspectiva de representatividade apenas. Ok? Apenas no sentido assim, não reducionista da palavra. Ok? Bora lá. E o segundo, de laranjado. Só um instantinho. Tá aqui. Concluir. A herança maternal deixada pela sociedade patriarcal. Bom, nós temos esses dois argumentos, lugar de fala da mulher e a herança maternal deixada pela sociedade patriarcal. Né? Mas nós não tivemos, por exemplo, o que eu trouxe para vocês, um motivo, né? Cadê o motivo? Ou finalidade, né? Da escolha desses dois argumentos, uma explicação que seja, né? Então a gente observou que dentro da estrutura que eu passei para vocês, mas não só por isso, talvez se estivesse dentro de uma outra estrutura, mas contemplando todos os eixos, né, todos os núcleos significativos da frase temática, trazendo os especificadores, né, legais acerca, por exemplo, do prejudicial, da conjuntura,
né? Tudo isso é extremamente importante para que vocês consigam trazer a introdução de vocês uma clareza, né? Ainda não argumentativa, mas enunciativa, que depois vai se desenvolver nos argumentos, nos repertórios, na intervenção. A introdução, eu sempre a considero o ponto máximo da nossa dissertação, porque a partir dela, a partir desse roteiro, nós vamos ter várias questões extremamente importantes. Bom, já falamos muito sobre essa característica, né, da introdução. Falei sobre repertório, falei sobre eixo temático, falei sobre núcleos significativos, pontuei para vocês os possíveis, né, temas correlatos dentro dos próprios eixos em si, trouxe contextualização, nós falamos sobre muitas perspectivas, né? Não tem como lançar nota aqui, até porque é uma parte de um texto. Professor, imagino que se a gente um dia for trabalhar um texto completo. Não, gente. Aqui é o pulo do gato, né? É a introduçãozinha, a gente vai trazendo toda uma perspectiva genérica, global, né, máxima, premissa maior, bem Aristóteles, né? Premissa menor síntese. Então, agora vai ser assim, depois vocês vão observar que quanto mais vocês forem aprendendo, mais rápida será a nossa aula, mais rápido será o nosso encontro, mas vocês não vão querer que seja rápido, ok? Então, a gente enumerou aqui alguns problemas, mas vamos também pontuar aquilo que é positivo. Ela trouxe vários conectivos, né? Então, vários conectivos, inclusive dentro de um mesmo período, né? Então, isso é muito positivo, certinho? Ela trouxe também uma forma de apresentar o tema, né, de fazer essa paráfrase inovadora, sem simplesmente copiar ali realmente a frase temática, que embora possa, né, eu não acho elegante, né, gente? Demonstra uma pobreza vocabular, né? Mas é possível. Se vocês estão nervosos e vocês não conseguem trazer um plano ali, né, sinonímico à palavra, ok, repita a palavra. Não tem problema, o Enem não pega no pé de vocês por conta disso. Eu, professor Diego Larino, do Textualizando com Diego Larino, sim, pego bastante, ok? Bom, trouxe essa perspectiva aqui mais original, né, autoral, de trazer uma paráfrase. Isso eu gostei, embora não tenha trazido os questionamentos atuais. Ela trouxe na atual conjuntura, mas vocês viram que, né, faltou o especificador. Então, nós temos vários probleminhas aqui de lacunas a serem preenchidas nessa introdução. E justamente por conta disso, não é uma boa introdução. Mas nós podemos reescrevê-la, nós podemos trazer outras perspectivas, e essa reescrita vai ficar para um próximo encontro. Gente, é muito bom estar com vocês. É sempre bom partilhar de conhecimento e tê-los aqui comigo na minha casa, no meu espaço, que também é o de vocês. Um forte abraço e até mais.